Olá, pessoal. Hoje nós vamos para o nosso 13º capítulo, o funcionamento da lei. São 24 capítulos, se eu não me engano. Então, nós chegamos à metade, né? Hoje a gente começa o segundo ciclo, né? Então, foram 12 capítulos. Então, já vencemos aí, né? A metade do livro, né? Vamos dizer assim, chegamos à metade do livro. Muitas coisas já conversamos, muita coisa já foi conversada, e eu acredito que, a partir de agora, né, a gente já adquiriu assim um pouco mais de experiência com Pedro Baldi, um pouco mais de afinidade, né? Então, a tendência de cada capítulo é a gente poder dar prosseguimento a essa obra maravilhosa do nosso amigo Pietro Baldi. E, para dar prosseguimento a esse nosso estudo, né? Vamos pedir mais uma vez que o nosso amigo Pietro Baldi nos abençoe, que ele nos envolva com a sua egrégora, com a sua energia, que toda essa bagagem, essa experiência que ele já traz, como Simão Pedro, como Frei Leão, como Pedro Baldi, nesse triângulo de luz que ele sempre se envolve, essa energia de Francisco, essa energia de Jesus. Então, que ele possa nos inspirar, que ele possa nos intuir, que ele possa trabalhar, como dizia Hermes Trismegisto, vamos manter os nossos ouvidos abertos aos lábios da sabedoria de Pedro Baldi, né? Para que a gente não fale aqui o que a gente quer, mas fale aqui verdadeiramente o que ele quis dizer nessas pequenas palavras. A gente nunca tem como dimensionar, né? Um significado. Eu sempre digo que estudar Pedro Baldi é uma vírgula, não é? Nunca dá um ponto final, porque sempre pode vir uma pessoa e dar um acréscimo naquela frase, naquele texto, naquele parágrafo, naquele capítulo, que a gente nunca poderia ter imaginado. Então, está todo mundo certo, está todo mundo errado, né? Então, nunca vamos discordar de ninguém, vamos sempre ter opiniões diferentes ou opiniões próximas a algumas pessoas, né? O Pedro Baldi, ele dizia assim, uma coisa interessante que ele dizia, eu gosto muito dessa colocação dele. Ele dizia assim: as pessoas às vezes conversam comigo e diz que eu sou repetitivo, né? Que tem coisas que eu vou repetindo. Claro que a gente sabe que a repetição vai fazendo a gente fixar cada vez mais, mas eu tenho uma coisa assim dentro de mim que é interessante, porque na hora que a gente lê um livro, por exemplo, daqui a 10 anos nós vamos pegar o livro de novo para ler. Não é o mesmo livro, não é? Ou seja, ninguém toma banho, né, com a mesma água do rio. A gente vai sempre no mesmo rio, mas não é a mesma água. Então, Pedro Baldi, às vezes, repete algumas coisas, tem outros livros. Mas na hora que a gente estava lendo aquele livro, olha só, na hora que eu estava lendo aquele capítulo de Pedro Baldi, semana passada, vamos dar um exemplo. Quem que estava nos envolvendo naquele momento que a gente estava lendo o livro? Eu não digo nosso estudo aqui, não, fora do estudo, né? Você está lendo um livro de Pedro Baldi em casa, você na sua casa, um capítulo. Qualquer outro livro, né? E aí, quem que estava te envolvendo naquele momento espiritualmente? Qual é a egrégora que estava à sua volta naquele momento? Como estava a sua paz interior? Como estava o ambiente em volta, à sua volta, o seu ambiente interno? Muito bem. Daqui uma semana, você vai ler o mesmo capítulo. Olha, não é a mesma coisa. Aí a pessoa fala assim, gente, eu já li isso, vou ler de novo. Né? Aí, mas você não é mais a mesma pessoa. A gente já não é mais a mesma pessoa. Não é só que não somos mais os mesmos, mas aquela egrégora que nos envolvia não é mais os mesmos. Às vezes, quem nos envolve são espíritos, vamos supor, espíritos franciscanos vão nos envolver naquele momento. Na hora que a gente lê a vida de Francisco, gente, a gente vai ter uma visão. Agora, se outros tipos de energias nos envolverem, a gente vai ter outra interpretação, outra visão da vida de Francisco. Então, isso é que a gente fala, que Pedro Baldi colocava muito. Né? Nunca diga que você já leu isso.
Nunca diga, ele fala muito isso aí, né? Nunca diga que você já leu isso. Você não é a mesma pessoa de quando você leu. Essa é uma colocação interessante dele, né? Mas o 13º capítulo, o funcionamento da lei, a loucura dos astutos e a invencibilidade da lei. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Vamos começar a leitura, Gabriel. Lembrando todos que quem pode fazer pergunta, pode fazer colocações, ninguém é tão pobre que não tem que doar, ninguém é tão rico que não tem que receber, né? Então, vamos tirar dúvida, não sei se eu estou preparado para isso aí, mas a gente tenta esclarecer. Se não souber ao máximo, a semana que vem a gente esclarecer, né? Mas pode fazer colocações. Fernando, eu entendi desse jeito, eu vou acrescentar isso, fica à vontade aí, tá bom? Então, vamos iniciar, Gabriela. Afirmamos até agora não somente a presença de uma lei que dirige os fenômenos do universo e também os da nossa vida e conduta, mas estudamos ainda a técnica do funcionamento dessa lei e o modo como é possível corrigir os erros do passado. A sabedoria e perfeição da lei manifestam-se também na capacidade de recuperação, a qual deixa o ser livre para experimentar as consequências do mal e lhe permite, desse modo, adquirir uma sabedoria sempre maior e, assim, reconstruir o que ele, na sua ignorância, destruiu. Essa lei é universal e tem de estar presente, funcionando em todos os pontos do universo, tanto mais quanto este, na sua evolução, já chegou aos níveis da vida, da inteligência e do espírito. Essa lei é verdadeira tanto para os indivíduos como para os povos, rege não só o destino a ser construído pelo homem para si mesmo, como o desenvolvimento da história, na qual se vai realizando o destino que a humanidade, com a sua conduta no passado, deu origem ao presente e, consequentemente, ao futuro. O conhecimento do funcionamento da lei nos oferece não somente a chave para compreender o jogo complexo de nossa vida, mas seguindo a lógica da mesma lei, oferece ainda o meio de prever aquilo que, como efeito do passado, nos está esperando e nos permite corrigir o que estiver errado, ajudando-nos a voltar para o caminho certo, avançando assim sempre mais bem orientados. Isso, vamos lá, vamos começar aí a bater um papo. A Leda me perguntou aí o negócio do estudo, eu falei para ela aqui que é o mesmo link, tá, Gabriela? Vê isso lá, a Leda. Então, vamos lá. Ele coloca aqui, logo no começo do parágrafo grande, né? É possível corrigir os erros do passado, né? E para reconstruir o que ele, na sua ignorância, destruiu. A gente tem que ver uma coisa assim, né? A melhor forma da gente... Não adianta eu corrigir um erro, né? E gerando mais erro. Não é verdade? A gente vai corrigir um erro e na hora de achar que está corrigindo, a gente está gerando mais erro ainda. Não é? Ou seja, na hora que a reação vem sobre nós, a gente reage, a gente é reativo, temos falado isso aí ao longo dos estudos, e essa reatividade gera, não é, nova ação, não é isso? E aí vem outra reação, e a coisa não para nunca, né? A gente da roda de Sansara, né? Então, um tempo atrás, aí apareceu uma agência de casamento, né? O cara organizou vários casamentos ao mesmo tempo e simplesmente pegou o dinheiro de todo mundo, né? E fez a maior confusão. Quer dizer, as pessoas, um sonho, papapá, papapá, aí as pessoas estavam entrando na justiça. O outro organizou viagens, um monte de viagem, cruzeiro, não sei o que lá, daqui a pouco o cara sumiu com o dinheiro de todo mundo, né? Então, na verdade, a gente, olhando o passado dessas pessoas, a gente vê que é um resgate coletivo. Sabe aquelas pessoas que, estelionatárias, aquelas pessoas que vendiam a mesma casa para 5 pessoas diferentes, 5 escrituras diferentes? Sabe aquelas pessoas que mentiam para as pessoas? Né? Ela mentia para o outro, enganava o outro. Aí o que a lei de Deus faz? Reúne todos eles para poder corrigir os erros do passado. Mas muitos são reativos,
Muitos vão atrás da justiça, né? Só que tem um detalhe, na hora que ele quer justiça, ele quer a vingança de quem fez isso com ele. Ele não quer justiça. É isso que a gente tem que perceber bem. E aí o que acontece? Ele, nesse sentido de vingança, ele acaba gerando um novo erro, não é? E aí, mais na frente, vai vir outra reação da lei para corrigir esse erro dele. E é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A correção dos erros é para que a gente não repita eles. Mas na hora que a lei tenta corrigir, a gente não aceita aquela justiça e quer fazer a nossa. E aí a gente se complica mais com a lei. Essa é a grande verdade, né? Outro ponto que ele fala aqui também, nesse parágrafo, é quando ele fala o desenvolvimento da história, né? Ele fala da questão dos povos. Essa lei também reage em relação aos povos. Não é só em relação ao ser humano, essa lei é para todo o universo, para cada nação, para cada bairro, para cada estado, né? Para cada... enfim, para todo o universo, né? Essa lei não é só uma lei para o homem, é uma lei universal. Ramati chega a falar assim, se a Terra resolver se rebelar, a lei faz a Terra entrar no seu eixo novamente, que não pode se rebelar, né? E aí a gente vê a história de Atlântida, como é que foi, né? Diz Ramatiz, Atlântida afundou em 24 horas, foi tudo muito rápido, né? Então era um povo muito intelectual, não aceitava lá Jesus e Francisco. Francisco estava como Josuelo, né? E Jesus estava com Antúlio de Amaetel, encarnados em Atlântida, tentando fazer aquele povo repensar a sua história, repensar a sua espiritualidade, seus valores. Só que era um povo muito dado para a intelectualidade. E aí diz Ramatiz que 24 horas Atlântida foi para debaixo da terra, foi debaixo da água, né? Então ele diz que o continente europeu é um continente que a gente vê a história da Europa, um continente velho. As maiores misérias foi na Europa, esse hemisfério norte. Então Ramatiz fala, agora é a hora dessas terras descansar. Então, nessa virada do ciclo da Terra, nós vamos ter 3 continentes e 3 oceanos. A gente volta à África, o continente africano encosta aqui na América do Sul, a gente vê que encaixa direitinho, um dia já foi a mesma terra, né? Europa descansa um pouco, né? O continente europeu vai para debaixo d'água, Atlântida descansou demais, ressurge, enfim. O lugar mais seguro, como a Ramatiz fala, é onde a gente está. Não é? Qual o local mais seguro, Ramatiz? Eu vou para o Himalaia? Não, meu amigo. O Himalaia pode ficar debaixo d'água. O lugar mais seguro é onde você está, né? Obedecendo a um karma, obedecendo a um planejamento, como ele fez aqui, ó, a uma ação da lei, a uma reação da lei a cada país, a cada local, né? Então, é ação e reação. O que foi feito ali tem que renovar, né? Então, nem todo continente, nem todo planeta, nem todos os continentes vão ter tanto comprometimento com as águas como a Europa, né? Mas é o karma, não é? É ação e reação, é o que Ramatiz fala, é tudo que foi feito lá, um continente velho, as maiores misérias foram feitas, agora tem que ir para debaixo d'água, né, gente? Renovar, né? Renovar aquele ambiente, renovar, descansar aquelas terras, né? E vir terras férteis, os polos vão virar terras férteis, né? Para poder a gente ter uma nova civilização, requer uma nova terra, né? Não aqueles vícios, né? Senão não chega a ser novo, né? E muito menos nova civilização. Outra coisa desse parágrafo também é quando ele diz aí no finalzinho, né? Que, mas seguindo a lógica da mesma lei, oferece ainda o meio de prever aquilo que, como efeito passado, nos está esperando. Observa só, a lei de Deus ela é muito clara. Como a gente falou semana passada, a lei de Newton, a gente exerce uma ação, o que acontece? Vai existir uma reação na mesma direção. Isso nós comentamos muito semana passada, no capítulo 12, a questão da mesma intensidade, né? Mas também é importante falar a mesma direção contrária, né?
Então, a direção contrária somos nós mesmos. Então, não tem como o meu pai fazer alguma coisa e aquilo vir na minha direção. Não existe isso, né? Não existe isso. Quem errou, o erro vem na direção. Quem acertou, o acerto vem na sua direção. Essa é uma lei justa, né? Agora, Pedro Baldi fala uma coisa também, que ele diz assim, ó, na natureza da ação, já está a reação. Eu comento isso muito nos cursos de metafísica para os alunos. Aí ele fala, ó, a lei oferece o meio de prever o que vai acontecer, né? É claro, porque olha só, eu plantei um caroço, uma semente de abacate. O que vai dar ali? Manga. Impossível. Vai dar abacate. Não é verdade? Então, quer dizer, na natureza da ação, qual é a natureza da minha ação? Ah, coloquei uma semente de alface. Isso. Já está a reação. Vai nascer alface. Concorda? Então, quer dizer, uma pessoa que conhece a lei, ele sabe. O problema é que a pessoa planta abacate, depois se faz desentendida, fica querendo saber, ué, quem é que plantou abacate aqui? Está dando abacate. Ele esquece que foi ele. Ah, mas eu não gosto de abacate. Queria chupar laranja-lima. Não é? Quer dizer, a gente vai ver isso aí mais adiante, quando ele fala essa coisa, né? Fugir da lei, né? Então, quer dizer, é isso que a gente vê muitas pessoas fazendo. As pessoas chegam num templo religioso, o que elas querem? Elas querem justiça, né? Então, elas são muito boas, foram muito boas nessa vida. Então, elas estão ali porque a vida delas, ela perdeu o emprego. Elas estão ali porque o sócio pegou o dinheiro todo da empresa. Ela está ali porque roubaram o carro dela. Ela está ali porque o vizinho está fazendo alguma coisa para ela ruim, né? Então, o que acontece? Ela está ali para quê? Ela está ali para ver se a espiritualidade dá um jeitinho, porque ela plantou abacate, mas ela quer chupar laranja-lima. Então, ela está ali para ver se a espiritualidade consegue dar um jeitinho dela não comer abacate. Não é? Isso que é a questão toda. É isso que é a questão toda. Se a gente for ver, a gente vai ao médico para isso também, né? A gente vai ao médico para isso, não é? Eu não quero ficar, como é que eu vou falar de uma metafísica aqui, né? Ah, eu não quero resolver minha raiva do passado. Eu quero que o médico dê conta da minha hemorroidas. Eu quero ficar bom na hemorroidas. Ué, mas meu amigo, peraí, dentro de você tem raiva do passado. Você está lembrando de alguma coisa do seu passado e está tendo uma mágoa, uma raiva do seu passado que aconteceu. Por isso você tem hemorroidas. Ou seja, você plantou a mágoa. E agora você vem no meu consultório para mim poder tirar a reação da sua vida. Você plantou abacate, mas o que eu vou fazer? Ah, faz um guacamole, né? Faz um sorvete, um mousse, sei lá. Mas você vai tentar contra esse abacate. Então, se a gente parar e pensar, a gente faz isso até com o médico. Não é? Essa é a grande verdade. A gente faz muito isso no nosso dia a dia. A gente quer que o médico nos livre da colheita. Mas o problema é que nós já semeamos. E quem é o médico para nos livrar da colheita? Vamos passar uma pomada de arnica, um banho de assento, de chicória, verdura para hemorroidas, morninho? Vamos passar. Mas como o Paracelso dizia, a planta vai nos distraindo, enquanto a natureza se encarrega de tirar essa mágoa do passado de dentro da pessoa que tem hemorroidas. É essa que a gente tem que ver. Na natureza da ação, já está a reação. Então, cultivar a mágoa dentro de mim, eu sou um candidato a ter doença. Né? Ou seja, na natureza da ação, a mágoa, já está a reação. Vai vir miséria. Boa coisa não vem por aí. Não é? Agora, na natureza do perdão, opa, já está a reação. Uma coisa maravilhosa, uma coisa leve, uma coisa tranquila. Né? Essa é a grande questão. Vamos seguir, Gabriel.
Observando qual foi e atualmente é a conduta de cada um e da sociedade humana no seu conjunto, é fácil prever o que nos espera no futuro. Parece que o esforço do homem se dirigiu unicamente no sentido de se rebelar contra a lei, havendo usado sua inteligência, sobretudo, na busca de escapatórias para fugir às suas sanções. Que foi semeado no passado, então, que se pode colher? Alguns se consolam dizendo: o inferno não existe, e acreditam dessa maneira ter destruído o poder da reação da lei que os incomoda. Assim, ser-lhes-ia possível fazer tudo o que quisessem sem ter de pagar nada. Descoberta maravilhosa. Porém, vejamos, se a ideia do inferno, tal como concebido no passado, foi produto da forma mental da Idade Média, e se a evolução da inteligência humana superou essa ideia, ela não representa senão um modo de conceber o fenômeno indestrutível da reação da lei, fenômeno que assim persiste, ainda quando o consideremos de forma racional e científica. Poderemos então dizer que o inferno, no sentido em que foi concebido no passado, não existe, mas com isso não se pode crer que fique anulada a reação da lei, necessária para manter aquele equilíbrio, ou seja, sua justiça. Temos de conceber o inferno de outra maneira, mas isso não significa negá-lo, nem que ele deixe de existir para quem o merece. Em outras palavras, não há evolução de pensamento que possa admitir que alguém deixe de pagar todo o mal por ele praticado. A gente tem que tomar cuidado, eu sempre tenho um zelo grande, quando a gente fala todo mal por ele praticado, a gente tem que, e Pedro Baldi esclarece muito isso, mas eu vou reforçar sempre aqui, ainda mais quem está nos ouvindo pela primeira vez, parece assim, deixe de pagar todo mal por ele praticado. Parece que é dente por dente, olho por olho, né? Mas não é, né? Como dizia Gandhi, uma hora todo mundo cega o banguelo, não pode ser dente por dente, olho por olho. Quebrar o dente, olho, o segundo, não pode. Né? Então, como é que eu fiz o mal? Tudo bem. Agora, eu me equivoquei. Eu não era mal, eu era um espírito imaturo naquela época. Né? A reação vem. Agora, a minha maturidade espiritual, né, vai fazer com que eu faça diferente nessa vida. Então, não é o mal por mal. Se no passado eu fui um estuprador, nessa vida eu posso vir um grande psicólogo e fazer um trabalho social muito bonito com as pessoas que passaram pela violência sexual. Até como psicólogo na Terra, vivendo disso, mas também fazendo um trabalho voluntário na comunidade, na associação, né? Então, quer dizer, não é dente por dente, olho por olho, não é? Senão, Pedro Baldi fala isso, mas é só para esclarecer, porque senão parece que ele está dando ênfase a essa lei mosaica, né? Não é isso. Agora, quando ele fala aqui que a pessoa, na verdade, é desculpa da pessoa, né? Se consola dizendo, o inferno não existe, né? Isso, né? Mas o que a gente coloca assim, quando ele fala mais adiante, né? Temos de conceber o inferno de outra maneira, quer dizer, o inferno da consciência da pessoa. Então, a colocação dele aqui mais adiante, eu acho, que ele fala que inferno é ver a reação da lei como sofrimento. Não é? Ou seja, falta compreensão, né? Compreensão, como diz a espiritualidade, conhecer a verdade para se libertar. Então, o estado, e quando a pessoa fala, aquela pessoa está no estado infernal, ela parece que está no inferno na terra, ou seja, ela está vendo a reação da lei na vida dela como sofrimento. Então, ela forma o seu inferno. Essa é a grande verdade. Né? E outro ponto que ele fala, mas aí é no próximo parágrafo, porque está tudo muito junto. Leia, Gabriela, que eu vou comentar alguma coisa aqui das bem-aventuranças. É interessante, né? Isso. É interessante observar a atitude do mundo perante a lei. O homem enfrenta com a psicologia do seu plano de existência, em forma de luta para vencê-la, como se tratasse de um patrão egoísta e inimigo, contra o qual é preciso rebelar-se, entendendo que são hábeis os que conseguem triunfar
quanto fracos e desprezíveis os que se deixam escravizar. Mas, na realidade, tudo é diferente. Procedendo assim, o homem agride o seu maior amigo, que é a lei, afasta-se de Deus, que é a sua própria vida, rebela-se contra aquela harmonia na qual somente pode consistir sua felicidade. Quão estranho ver como os grandes astuciosos da terra julgam ser possível lograr a Deus e, na sua ignorância, se lançam eles próprios na armadilha construída com seus enganos. Isso porque não há inteligência nem má vontade que possa conseguir subverter a ordem e paralisar a justiça de Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Essa grande promessa, embora nosso mundo esteja cheio de prepotência e de injustiça, nos garante a existência da justiça, e dela seremos saciados. Aí tem bastante coisa, olha só, vamos lá. Vamos na sequência aqui que eu fiz as anotações. Aqui quando ele fala, o homem agride seu maior amigo, que é a lei, né? Afasta-se de Deus. Na verdade, assim, ele não tem como fugir dele mesmo, né? Quer dizer, o ser humano, nós somos deuses. Quer dizer, extensão desse Deus, parte desse Deus. Por isso que a gente fala do todo, né? O todo se fez parte. Quer dizer, então, aí quando ele fala aqui, né? Ele se afasta de Deus, que é a sua própria vida, né? Quer dizer, como se fosse... Ele se sente, mas não tem como ele se afastar dele mesmo, não é? Na verdade, assim, ele até consegue se afastar dele mesmo existencialmente, mas ele não consegue essencialmente se afastar dele mesmo. Esse é um ponto importante para a gente observar, né? Agora, essa história, quando ele fala, essas bem-aventuranças, né? Mais uma vez, dizendo o que o Gandhi disse, já comentei em outros estudos, se perdesse todo o evangelho e sobrasse somente o Sermão da Montanha, pouco teria se perdido, porque o Sermão da Montanha realmente é um poema, né? Aquilo ali é as bem-aventuranças maravilhosas. Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, ou porque eles serão fartos, né? Porque serão saciados. Então, a gente coloca aqui assim, a gente quando tem fome ou sede, eu tenho fome, a gente tem que comer alguma coisa para saciar essa fome. Não é verdade? Eu estou com sede, eu tenho que beber alguma coisa, de preferência água, que mata a sede. Então, sempre quando a gente tem fome ou sede de alguma coisa, nós temos que nos saciar daquilo que nos está deixando carente para a gente ficar bem, né? Não continuar com fome nem com sede. Agora, o que acontece? Aí, quando ele fala, o homem que tem fome e sede de justiça, a gente consegue ver a ordem no caos. Né? A gente vê no mundo o tempo todo a lei agindo. Isso nos sacia. Né? Essa é a grande verdade. Isso nos deixa confortável. Né? A gente vê a justiça, não vingança, gente, né? Mas a gente vê o mecanismo da lei o tempo todo agindo na vida, né? A lei de Deus na nossa vida e a lei de Deus na vida do nosso próximo, a lei de Deus na comunidade, a lei de Deus no país, a lei de Deus em tudo. Né? Então, quando a gente fala dessa fome e sede de justiça, né? A gente é saciado a todo momento. Se a gente consegue ver a ordem por trás do caos, se a gente consegue ver a beleza da lei, por isso é que eu disse muito outra vez, a gente tem que ver o amor da lei por trás de tudo. Não é? Se a gente conseguir ver esse amor da lei por trás de tudo, certo? Aí a gente vai ser saciado. Porque a nossa fome e sede de justiça, a gente olha e fala assim, puxa vida, que coisa bonita, né? Que coisa bonita está acontecendo na vida dessa pessoa, mesmo que a pessoa não veja essa beleza, né, gente? Nem todo mundo olha o pôr do sol e vê a beleza, não é? Nem todo mundo olha uma árvore seca e vê a beleza por trás de uma nuvem azul, por trás de um pôr do sol, aquela árvore seca. Nem todo mundo vê essa beleza. Mas quem tem fome e sede de justiça, a gente é saciado quando a gente consegue ver essa beleza,
esse amor da lei de Deus, e um amor, né, incondicional, né? Não importa qual é a criatura, não importa o ser que é, mas a lei está ali, sem julgar, incondicionalmente. O sol vem sobre todos nós com a mesma intensidade, não há privilégios. O sol não vai naquela região mais privilegiada, não existe isso, né? Ele vai por igual, dependendo da região, mas para todos os seres. Isso é uma coisa muito bonita da gente ver. Mas essa fome e sede de justiça ele vai falar mais adiante de novo. Vamos mais um pouquinho, Gabriel. Mas os astutos do mundo querem continuar com as suas astúcias e revoltas e assim sofrem mais. Infelizmente, esta é sua forma mental e não há coisa tão difícil como a de sair da própria forma mental. Ninguém compreende além de suas possibilidades, além daquilo que o ser possui, porque o adquiriu com a sua experiência e evolução. Não compreender quer dizer errar e depois ter de pagar. A grandeza e a sabedoria da lei está em não ser enganada. Procurar escapatória significa, em última análise, construir para si armadilhas e nelas ficar preso. A lei está feita de tal maneira que, a cada tentativa de nos evadirmos, acabamos constrangidos à sua obediência. A lei não pode ser subjugada nem torcida pela força, não pode ser corrompida por dinheiro nem vencida com armas, não pode ser frustrada com o tempo, nem desviada e desfraudada em sua justiça. Não vale a pena lutar contra ela. Que pode a astúcia, a maldade, a força do homem contra uma potência imaterial, invisível, presente sempre, em todos os lugares e em todos os tempos, a tudo e a todos. Isso continua aqui. E a todos absolutamente superior em inteligência, domínio e disponibilidade de recursos? Desafiar uma tal lei, julgando ser possível vencê-la, pode apenas ser fruto de uma grande ignorância. Deixa eu falar uma frase que está aqui nesse livro, ó. A Sabedoria das Parábolas, Humberto Roden, né? Huberto. É um dos livros mais bonitos, um dos mais bonitos sobre as parábolas de Jesus, assim, né? Tá aqui, ó, Sabedoria das Parábolas, do Humberto Roden. Ele fala uma frase aqui muito bonita, Roden. Ele diz assim: nenhum sofrimento como tal redime o homem, mas é a atitude do homem em face do sofrimento que o pode redimir. Ó, nenhum sofrimento como tal redime o homem, mas é a atitude do homem em face do sofrimento que o pode redimir. Sofrer por sofrer não adianta, né? E essa colocação do Roden aqui no capítulo. Mas vamos lá. Essa parte que a Gabriela leu aí, ele quando fala aqui, ninguém compreende além de suas possibilidades, além daquilo que o ser possui, porque o adquiriu com sua experiência e evolução. A gente vê que isso aí, sabe o que é? A gente vê que isso aí é quando Jesus fala na parábola das virgens prudentes e as virgens, as sábias e as tolas, né? Prudentes e as imprudentes. Quando Jesus fala do óleo que essas virgens prudentes adquiriram. É isso aqui, ó. Esse é o óleo, ó. Né? Adquiriu a sua experiência, a sua evolução. Esse é o óleo que Jesus fala que é as virgens prudentes. É isso que leva. É isso que essas virgens levaram para o encontro com o esposo. Ou seja, é esse óleo da nossa experiência e evolução que a gente leva com a gente como vamos dizer assim, como um objeto, como alguma coisa. O objeto seria a lâmpada, né? Mas assim, como é que eu vou dizer? Um requisito importante para a gente entrar na nova civilização é a gente ter esse óleo da nossa experiência, da nossa evolução, né? E não compreender quer dizer errar e depois ter de pagar. Mas é como Pedro Baldi fala, né? Na realidade, não é maldade, é imaturidade. Essa frase dele é brilhante. Tem que fazer um adesivo e botar nos carros, né? Nos outdoors do planeta. Não é maldade, é imaturidade. E aqui, quando ele fala no final do parágrafo,
Desafiar uma lei, julgando ser possível vencê-la, pode apenas ser fruto de uma grande ignorância, né? Na verdade, uma pessoa que desafia a lei o tempo todo, ela se boicota. É um auto-boicote. Ela joga contra ela mesma. Desafiar a lei, a pessoa é a sua própria adversária, né? O boicote é isso, né? Eu jogo contra eu mesmo. Eu sou o meu adversário, não é? Essa que a gente fala que seria o auto-boicote. E as doenças autoimunes é um pouco isso, né? As doenças autoimunes são auto-boicotes. É um processo autodestrutivo, né? O inimigo da pessoa é ela mesma. Olha que interessante, né? Ela joga contra ela mesma. Ela é a maior adversária que ela tem, vamos dizer assim, né? E a gente vê aqui que, como ele diz, né? Desafiar a lei. Não tem como desafiar essa lei. Quem é louco? Mas existe o louco. Os loucos existem que desafiam essa lei, né? Mas vamos seguir aí. Os que procuram justiça no mundo e não a encontram são a maioria, mas eis que a boa nova de Cristo nos garante que eles serão fartos. A verdadeira solução, porém, encontra-se e sempre se encontrou além dos estreitos limites de nosso mundo, de nossa vida atual, nos braços da lei, em nossa vida maior, em que tudo tem de equilibrar-se conforme a justiça. Estamos aqui explicando a maravilhosa lei de Deus anunciada pelo Evangelho de Cristo para demonstrá-la claramente aos honestos, esmagados pela prepotência humana, e dar-lhes a satisfação de saber que, apesar de tudo, a justiça existe e será realizada. Vimos também a técnica do fenômeno pela qual tudo isso acontece. É lógico que quem não quer raciocinar e não sabe sair da sua forma mental, com esta julgue e condene ou pegue. Mas os desastres que se sucedem como consequência dessa psicologia de cego são vistos em nosso mundo a toda hora. Estamos analisando tudo isso também para ensinar a não se fazer o mal e mostrar o resultado àqueles que o fazem, demonstrando como se paga pela má conduta quando enganamos os outros. Assim, nosso trabalho está apoiado integralmente na moral evangélica. Quando ele fala, estamos aqui anunciando a maravilhosa lei de Deus, anunciada pelo Evangelho. A gente, Ramatiz tem uma definição para o Evangelho muito boa. O Evangelho é a miniatura da lei de Deus. O Evangelho é a miniatura da lei de Deus. Olha que definição maravilhosa, né? Agora, também não é a ideia de Pedro Baldi, mas a gente tem que reforçar isso, né? Para a pessoa não interpretar desse jeito, demonstrando como se paga pela má conduta, né? Aqui, esse como se paga, né? Tem que tomar cuidado porque o Carlos Drummond de Andrade, eu sempre falo de uma frase dele muito boa, né? Que ele diz assim, não é a minha poesia que é ruim, o seu ouvido que entortou. E isso aqui, a gente tem que tomar sempre cuidado, né? A pessoa fala assim, eu discordo de Pedro Baldi. Meu amigo, vamos fazer o seguinte, fala que você não entendeu Pedro Baldi. Na hora que você leu, o seu ouvido entortou. Ou na hora que você escutou, o seu ouvido entortou. Mas não fala que você discorda, não. Fala que você não entendeu, né? Discordar não é elegante. Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala, mas ele falou que tem que se pagar, e parece que pagar é dente por dente, olho por olho, como eu falei, né? O que se faz aqui se paga, né? As pessoas têm essa mania de falar isso, né? Fernando, aqui se faz, aqui se paga, olha, né? Quem perdoa é Deus. Quer dizer, isso aí é o quê? Né? O que ela está falando aí? Ela está falando aqui que com ódio, né? Com raiva dentro dela, né? Não é isso? Aqui se faz, aqui se paga. Olha, meu Deus do céu, né? Aqui se faz, aqui se paga. Não, aqui se faz e não necessariamente aqui se paga, né? Ele pode ir para um outro planeta
e ter que resgatar lá, né? Então, quer dizer, a pessoa também nem sabe usar direito a frase que ela fala, mas também tem tanta raiva dentro dela, né? Que ela fala de qualquer jeito, sem pensar nos absurdos que fala, né? Como naquele grande absurdo que quem perdoa é Deus. Como alguém pudesse conseguir magoar Deus. E a pessoa acha que, em vez de falar que não consegue perdoar, ela passa a bola para Deus, né? Ou seja, ela cometeu a ação, mas a reação não vai vir em direção a ela, vai na direção de Deus. Aí Deus perdoa a pessoa, né? Aí, como o Pedro Baldi fala, né? Isso a todo momento mostrando a ignorância, a imaturidade da pessoa. Não é a maldade, mas a imaturidade, né? Esse é um ponto importante. Vamos seguir agora, que ele vai voltar a falar da fome e sede de justiça. Talvez os mais atrasados não tenham desejo algum desse conhecimento. Pelo contrário, talvez queiram fugir dele, incomodados pelo descomedido descontrole de seus instintos. Mas que grande felicidade para os mais adiantados, para os que têm fome e sede de justiça, saber que serão fartos, porque existe de verdade um lugar mais alto, onde domina a ordem e a harmonia, e que só Deus, na sua justiça e bondade, é vencedor absoluto. Que felicidade saber que quem verdadeiramente manda, porque está acima de tudo, é essa lei inatingível aos assaltos humanos, invulnerável perante todos, inalterável e indestrutível para sempre. Esse parágrafo é muito bom, né? Agora, gente, olha só. Eu tenho observado a mim mesmo, observado no dia a dia, a gente vai conversando com um com o outro, né? As pessoas vão batendo um papo, a gente observa assim, o imediatismo nosso, né? Então, quando ele fala que só Deus é vencedor absoluto, quem tem fome e sede de justiça, saber que serão fartos, porque existe, na verdade, um lugar mais alto. As pessoas, muitas vezes, querem uma reação muito na hora, né? Fernanda, aquela pessoa fez isso comigo, não é isso? E ela vê a pessoa feliz, a pessoa comprando um carro novo, a pessoa toda, sabe, cada vez com a roupa diferente, e a vida da pessoa está dando certo, vamos dizer assim, né? Então, quer dizer, aí ela fala assim, Fernando, aquela pessoa faz, não acontece nada com ela? Olha aí. Não é assim também, né, gente? Olha como é que a pessoa... Isso aqui que o Pedro Baldi falando é uma outra coisa. A gente quer vingança, como eu sempre falo, né? Não é? E a lei de Deus não é assim. Não é essa questão da lei de Deus. Não é do jeito que a gente quer. E aqui, interessante, quando ele fala, né? Você vê os cristãos, né? Qual era a grande questão de Paulo de Tarso? Uma coisa que eu sempre gosto de colocar. Saulo de Tarso, né? Antes dele ser Paulo, o Saulo de Tarso, o que ele dizia para os discípulos? Vocês são covardes. O líder de vocês é um covarde. O líder de vocês ensinou a vocês não serem homens de verdade. Por quê? Porque eles não reagiam, né? E aí o Saulo, eu posso prender todos e posso mandar apedrejar todos, posso matar todos. E aí o que ele dizia para Saulo? Não, Jesus falou que você não pode nos matar. Jesus falou que nós somos eternos. Jesus falou que, é como está aqui, ó, existe de verdade um lugar mais alto, onde domina a harmonia, domina a paz. Jesus falou que nunca ninguém vai nos tirar a vida, porque nossa vida é eterna. Ah, meu Deus do céu! Aí que o Saulo de Tarso ficava mais uma fera para aqueles homens, né? Mas é isso aí, ó, né? Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Está aí, ó. Aqueles homens sofriam, flagelados, mas eles eram consolados, né? A todo momento nos seus ouvidos, não é? E iam para os leões orando, cantando em preces. Quem entendia aquilo? Só eles mesmo, né? Então, Jonadá aqui na fogueira, João Rus, né?
Jordano Bruno, enfim, Paulo de Tarso lá no Simão, enfim, esses grandes seres, Sócrates, né? Esses grandes seres passaram pelo que passaram, né? Mas eles não tinham medo. Eles não tinham medo da morte, porque eles sabiam que eles não iam morrer. Então, quando ele fala fome, sede, justiça, isso. Ele estava, naquele momento, se fazendo justiça. Eles sabiam disso. Eles tinham fome e sede de justiça. A gente fala fome e sede de justiça, às vezes a pessoa fala vingança, né? Ele está com fome e sede, nessa que Jesus fala, não é essa fome que Jesus fala, e de justiça. Né? Fome e sede de justiça não é essa que Jesus fala. Jesus fala de uma outra fome, de uma outra sede, de um ser mais maduro, de um ser que já entende, compreende, né? Então, Joana d'Arc vai para a fogueira e ela sabe a importância dela ir para a fogueira. E vai para a fogueira cantando. Então, quer dizer, é esse ponto que a gente admira nessas grandes almas, né? Não é uma morte, não tem um sofrimento. Ali existe o júbilo, não existe a dor, não é? Existe o júbilo. Na dor, júbilo, não é a dor, sofrimento. É a dor, uma dor poda. Dali se sabe o que vai vir depois. Da mesma forma que a gente poda uma planta, muitas vezes ela pode chorar, pode minar ali a sua seiva, mas não é um choro, sofrimento aquela poda. Já já ela sabe que vai vir uma nova possibilidade, um novo galho, e vai gerar mais frutos para alimentar muitas pessoas. Então, aquelas pessoas na fogueira, aquelas pessoas em várias formas de desencarne, jogadas aos leões, elas sabiam que aquilo era uma poda, não era um corte, era uma poda. Já já estariam no outro plano, né, como Pedro Baldi fala aqui, num lugar onde serão fartos, porque tem ordem, tem harmonia, estarão no verdadeiro reino. Essa é a grande possibilidade, né, do que passava na cabeça deles. Mas vamos seguir, Gabriela. Aparece assim a visão da infinita multidão dos seres que vão andando pelos caminhos da evolução numa imensa corrente, assim como as gotas de água num rio seguem para o mar. Elas vão para o mar fatalmente, porque esta é a lei. Da mesma forma, o cortejo dos seres vai para Deus fatalmente, porque esta é a lei. Eles não podem deixar de ir para Deus. Este é o caminho marcado para todos. Nascer, viver, morrer, renascer, viver e morrer outra vez, levados para um lado ou outro do dualismo da existência, experimentando, evoluindo, reconstituindo-se a si mesmos, até aprender toda a lição da lei e reintegrar-se em espírito no seio de Deus. Isso aqui é a parábola do filho pródigo, né? Que eu já até conversei várias vezes, né? Sente saudade de Deus e retorna para esse Deus. É o que ele está colocando aqui, né? Essa parábola maravilhosa que é o filho pródigo. Agora, o que muda aqui nesse caminho marcado, né? Essa é a lei, não pode deixar de ir para Deus. O que muda? Muda é o tempo que cada um leva para retornar para Deus. Enquanto nós estamos no reino mineral, vegetal e animal, a evolução não depende da gente, né? O cachorro, não, eu não quero mais ser cachorro. O gato, não, agora eu quero... Não existe isso, né? Ali não existe isso. Ali o cachorro é cachorro, o jacaré é jacaré. Depois vai mudando, tudo certo. Mas quem é que define qual animal vai vir, como é que vai vir, que planta? Essa evolução não depende da gente. A alma é em grupo. Já coloquei até uma vez, quer dizer, todos nós recebemos um número na sigla quando a gente encarna. Então, desencarnou, né? Aí, quando a gente entra no reino humano, esse número e essa sigla, a gente recupera ele, a individualidade. Aí começa a gerar o karma mesmo individual. Aí é cada um por si, né? Então, nessa escala da evolução, essa é a grande verdade, não é isso? Ou seja, nós vamos retornar. Agora, o tempo de retorno
para esse pai, aí é individual, é de cada um. Porque a gente já sabe, que a gente sempre comenta, que quando o homem começa a buscar Deus mais conscientemente, já tivemos umas 700 encarnações. Fazendo uma conta, segundo alguns estudiosos, a idade sideral nossa passa de 2 bilhões de anos. Idade sideral, né? Então, quer dizer, 700 encarnações e mais de 2 bilhões de anos sideralmente nós temos. Não é na Terra, com certeza, nem essas 700 encarnações foi na Terra. A Terra é muito nova, né? Como a gente sempre fala. Então, quer dizer, aí já dá para a gente ter uma ideia disso tudo, que o tempo cada um decide, né? A gente tem eternidade para voltar para esse pai. O animal, o vegetal, o animal e o mineral não. Eles não têm essa escolha. Eles vão, a gente se mantém nesses reinos até quando, né, esses grandes diretores desses reinos decidem que agora é hora daquela alma se individualizar novamente e ela entrar na sua individualidade no reino humano. E aí a gente consegue, aí sim, é cada um por si, aí o tempo de evolução é de cada um da gente. A gente pode encarnar várias vezes e não mudar nada. Regredir nunca, né? E evoluir nunca. Mas a gente pode encarnar 2, 3, 4 vezes e ficar na mesma. E o outro acelera, e o outro, né? Agora, evoluir nunca. Nada dessa história de que voltou para um animal, o meu marido é aquele cachorro que está na minha casa. Gente, isso não existe, né? Pode tirar da sua cabeça. Né? Evoluir nunca, tá certo? Sempre para frente. Ou estaciona, né? Ou o cara daquela encarnação parou no tempo, mas regredir nunca, né? Vamos lá, Gabriela. Explicar a razão pela qual tudo isso acontece e exatamente dessa maneira e não de outra nos levaria bem longe a um campo mais extenso de teorias abstratas e complexas, afastando-nos da realidade prática de nossa vida que todos conhecemos. Para os interessados neste assunto, ele foi estudado até as suas primeiras causas e últimas consequências nos livros A Grande Síntese, Deus e o Universo e o Sistema. Aqui nessas palestras de caráter mais singelo, não é possível apresentar dessas teorias senão as consequências que mais de perto nos tocam. Queremos com isso salientar que das conclusões práticas aqui apresentadas, como acima referimos, já foi explicada a causa primeira de onde elas derivam e a razão profunda que as justificam. Por outras palavras, já possuímos os elementos racionais e positivos em que essas conclusões se baseiam e de onde foram extraídas, elementos que nos demonstram e garantem aquela verdade. Isso nos permite tratar com lógica e objetividade o assunto, em geral enfrentado empiricamente, da moral e das leis da vida que nos dirigem nossa conduta. Esse tema nos pareceu mais interessante para nossos ouvintes, tema ardente porque toca o terreno de nossas lutas cotidianas e envolve consequências que todos temos de viver. O fato de se ter compreendido essas palavras e de se tomar a sério esses conceitos para os aplicar na vida pode produzir efeitos incríveis, inclusive o de melhorar um homem e renovar um destino. Isso. Aí ele fala do conhecimento da verdade para se libertar, né? Lá ele cita 3 livros dele, né? Que é a Grande Síntese, Deus e o Universo, é um livro, a Grande Síntese, um livro, Deus e o Universo, um livro, e o Sistema, outro livro, né? Que ele cita lá, onde ali ele fala das suas causas primeira, consequência, e aqui, como ele fala, esse livro vai vir numa linguagem mais simples para explicar na prática tudo aquilo que ele teorizou nesses 3 livros, né? Vamos dizer assim. Vamos seguir aí, Gabriel. O mais maravilhoso é que a lei de Deus está pronta a entrar em ação em qualquer lugar, inclusive em nosso mundo inferior, tão logo aceitemos e vivamos. Quem faz isso toma-se parte dela como cidadão de uma nova pátria, adquirindo assim o direito de possuir o poder, os recursos e as defesas que a lei confere aos seus seguidores. Esses também, em nosso mundo, tornam-se assim os mais fortes, porque são protegidos por Deus.
O universo está dividido em duas partes, o da lei, onde estão os bons, e a dos rebeldes contra a lei, onde estão os maus. O dualismo que tudo domina nos demonstra claramente que vivemos num universo despedaçado. Deus e antideus, bem e mal, vida e morte, felicidade e dor, luz e trevas, e assim sucessivamente. O que mais queríamos demonstrar nessas palestras são as vantagens de pertencer do lado da lei, isto é, de Deus, e não do lado da anti-lei, isto é, do anti-Deus. Viver e agir ao lado da lei e de Deus quer dizer operar conforme a justiça. Ora, o homem que vive de acordo com a justiça sabe, em consciência, diante de Deus, que verdadeiramente tem razão, e isso lhe confere total segurança, e não a possui quem, pelo contrário, não age de acordo acho que com a justiça deve ser conscientemente perante Deus. Essa consciência íntima de estarmos limpos, cumprindo um dever, constitui nossa força, força que nos faz vencer. Essa convicção profunda de que a justiça tem de triunfar quando somos justos, nos dá a certeza da vitória. A gente tem tem uma coisa, tem até uma historinha, né? O monge, tinha várias pessoas se iniciando no mosteiro, aí a turma nova, né? Ninguém conhecia o monge ainda, e aí ele falou para o pessoal assim, ó, vocês estão vendo que esse prédio aqui nosso vai desabar, né? Tá tudo velho. Nós precisamos fazer uma obra, só que nós não temos dinheiro. Então, o que nós vamos ter que fazer? Ali na esquina tem um material de construção, todo mundo conhece, né? Então, nós vamos ter que ir lá à noite e roubar o material para fazer a obra do mosteiro. Madeira, tijolo, telha, né? E aí, vocês vão ter que ir lá. Só tem um problema, tá? Vocês não podem deixar ninguém ver vocês. Então, essa noite, todo mundo vai lá roubar o material. Aí, todo mundo foi roubar material. Mas teve um cara que não foi, né? Um cara não foi. Todo mundo foi roubar. Roubou. Aí, o monge perguntou a ele, mas você desobedeceu minhas ordens, né? Eu falei, não desobedeci, não. O senhor falou que ninguém podia ver a gente roubar, não é? Então, eu não fui porque eu estava me vendo roubar. Como é que eu ia? Eu estava me vendo fazer isso. Não é verdade? Então, quando ele fala aqui, a consciência íntima de que estamos limpos, cumprindo um dever, constitui nossa força, força que nos faz vencer. Entende? Aos olhos das pessoas, a gente pode ser bobo. Ou aos olhos de algumas pessoas, a gente pode estar sendo radical demais, não sei o quê, estamos sendo muito puros, né? Bobos, não é? Mas a gente não pode ser conivente. De jeito nenhum. Né? Conivência nunca. Então, o que é certo para a gente. Não é certo às vezes, e aquilo ali às vezes não é o certo. Às vezes às vezes não é. Depende da ocasião. Não, que isso. Né? Isso aí não existe. Então, ele fala muito isso aqui, essa convicção profunda de que a justiça tem que triunfar. Não é? Então, aos olhos das pessoas, você pode ser o errado. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Vamos nos manter errados aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus, aos olhos da lei, nós estamos corretos. Não é? Aquela história que Blavatsky dizia muito, a melhor forma de você honrar a sua verdade é vivê-la. Custe o que custar, mas a gente tem que viver. Não é essa verdade? Mesmo que o outro não consiga, mesmo que a gente seja o bobo. Não é? Essa é a grande verdade. E quando ele fala aqui, logo no comecinho lá, né, quem faz isso torna-se parte dela. Não, o maravilhoso é que a lei está pronta a entrar em ação em qualquer lugar, inclusive nosso mundo interior. Tão logo a aceitemos e vivamos.
a gente vê que a parábola do semeador é isso, né? A gente observa que a parábola do semeador são várias sementes, mas tem uma semente que ela cai aonde? Num solo fértil. Aí que eu acho que é a grande questão da nossa vida, né? A gente preparar esse solo, preparar o nosso interior, né? Observa só uma coisa. Às vezes, a gente cansou de ouvir uma coisa, ou cansou de ler um livro, ou cansou de ler aquele tipo de assunto, né? Mas em determinado momento que a gente leu aquilo, ou alguém falou aquele assunto de uma outra forma, a gente, puxa vida, é isso que eu estava precisando. E essa palavra, esse texto, essa frase, isso me tocou, é isso aí. Mas por quê? O que mudou? Mudou foi o nosso interior. Né? Essa terra já não é aquela cheia de pedra, cheia de espinho, né? Que aquela palavra nem conseguia crescer. Né? Logo vinham os espinhos, sufocava ela, vinham os pássaros e comiam, né? Ou aquela terra muito dura, a semente não conseguia enraizar, secava, e o tempo foi nos fazendo, né? De tanto apanhar na vida, a gente vai preparando, a gente vai arando essa terra interior. E aí, quando a gente escuta uma frase, lê um livro, a gente, puxa vida, isso aí me tocou profundamente. Não é? A palavra é a mesma. O que mudou? Mudou foi o solo que recebeu aquela semente, o solo que recebeu aquela palavra. Isso aqui mudou. Por isso que Jesus falou. Tem uma colocação de Jesus através de Pedro Baldi, numa das mensagens que ele mandava para Pedro Baldi avulso, que Pedro Baldi chamava de Jesus de sua voz, ele dizia assim, tem hora que a minha palavra vai ser uma brisa aos seus ouvidos. Tem hora que vai ser como se fosse um furacão, né? Então, é exatamente isso. Na verdade, como é o nosso estado da alma? E se a gente parar e pensar, o dia a dia é assim. Uma pessoa chega e fala assim, eu lembro sempre de uma história que a pessoa fala assim, mas que menina abusada essa nossa filha, fica me pedindo dinheiro aqui, ó, né? E que absurdo, eu não vou dar dinheiro nenhum, não. Aí a mulher chegou e falou assim, mas vem cá, deixa eu ler aqui, deixa eu ler a carta dela. Oi, papai, tudo bem? Será que você podia me arrumar um dinheiro que eu estou precisando muito para a minha vida, para a minha necessidade aqui agora? Por favor. Aí a mulher dele falou assim, ué, mas ela não está falando desse jeito que você falou, não. Ela está falando aqui mansa, tranquila. Não, ela está me pedindo dinheiro aí. Quer dizer, então, na verdade, gente, é a mesma carta. Por que ele leu de um jeito e a mulher leu de outro jeito? Está entendendo? Então, quer dizer, como é que estava o meu coração, como é que estava o meu interior, que tipo de terra está dentro do meu ser na hora que eu fui ler, receber aquela semente da minha filha. Essa é a grande questão. Né? A mesma carta. A mulher leu de um jeito, ele leu de outro. Né? Para ele, um insulto. Para ela, um pedido de uma filha. Só isso, mais nada. Né? Então, esse terreno é muito importante. E quando ele fala assim, estes também em nosso mundo tornam-se assim os mais fortes, porque são protegidos por Deus. Agora, olha que interessante, né? Essa proteção divina não é uma coisa externa, né? Não é uma coisa externa. Porque o que é Deus? Se a gente parar e pensar, dentro do nome Deus, se a gente tirar a letra D, a primeira e a última letra de Deus, vai sobrar eu. Então, eu estou dentro de Deus. Olha que interessante, né? O meu eu dentro da palavra Deus. Né? Sem Deus, como é que eu vou ser esse eu? Né? Então, na verdade, na hora que a pessoa concebe
esse eu, dentro desse Deus, né, a gente observa o quê? A gente se sente protegido por essa lei, amparado por essa lei. Da mesma forma que existe uma lei, né, uma lei de trânsito, e a gente é amparado por essa lei ali, né, alguém não pode violar essa lei, senão a lei nos protege, né? A gente vê isso aqui, ó. Então, quando a gente está ali, né, nessa sintonia com Deus, nessa sintonia com a lei, a gente se sente protegido, amparado. Olha que interessante Pedro Baldi fala. Essa lei, como diz ele aqui, né, tão logo aceitamos e vivamos essa lei. Aceitar e viver essa lei, a gente se sente amparado por essa lei. Olha que colocação interessante dele. Né? Não é uma proteção externa, nada, é uma proteção interna. O estado da alma é de você saber que ninguém, absolutamente ninguém, consegue fazer o mal para a gente. Né? Isso é conhecimento, isso é libertador, isso é de uma forma que a gente sai da zona de conforto e para de reclamar que alguém consegue ter a possibilidade de fazer alguma coisa. Né? Mas essa proteção é uma vivência interna, não é uma coisa externa a gente, vamos dizer assim. Não é privilégio da lei, não é proteger aquele grupo de pessoas. Olha Francisco, olha Antônio de Pádua, né? Antônio, vai chover, Antônio, como é que vai fazer? Manda as pessoas embora, Antônio de Pádua, vai chover muito nessa praça, e manda as pessoas ir para suas casas, vai inundar tudo, Antônio de Pádua. Olha, coloca as pessoas dentro da praça, vai chover fora da praça, mas na praça não vai chover. Olha esse homem, ele se sentia protegido pela lei de Deus. Olha que grandeza de Antônio de Pádua. Na mesma hora, o que aconteceu? Os céus abriu um grande guarda-chuva gigante, né? Choveu muito fora da praça. E quem estava dentro da praça, com Antônio de Pádua, não se molhou. A chuva não atrapalhou o discurso de Antônio de Pádua. Não é isso? O que é isso? É privilégio? Não, é merecimento. Merecimento daquele que já concebe esse Deus dentro dele. Esse eu dentro de Deus, esse Deus dentro dele. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Isso é uma coisa... Agora, outra coisa que eu queria destacar aqui é no final da frase, no final do parágrafo. Essa convicção profunda de que a justiça tem de triunfar quando somos justos, nos dá a certeza da vitória. Gente, cuidado para essa vitória não ter a coisa de vingança ou de aforra, né? A desforra e as forras da situação. Cuidado com isso. Né? A gente observa que a nossa sociedade é competitiva. A gente foi criado assim na escola. Né? Quem era que... Eu ficava triste, né? As minhas filhas chegavam, papai, eu tirei o primeiro lugar na prova, né? E aí a tia falou que vai acontecer isso. Papai, eu vou receber lá um prêmio, não sei o quê. Aí eu falava assim, minha filha, Mas aí eu ficava dentro de mim assim, puxa vida, uma pena isso, né? Uma pena. Né? Por quê? Porque e as outras pessoas? E as outras crianças? Eram 30 na sala, 5 recebiam medalha. E os outros 25? Né? E os outros 25? Que podiam ser muito mais inteligentes que a minha filha. Por quê? A didática. Né? É uma escola engessada, não é? Uma escola de 400 anos, não mudou nada. Quer dizer, então, a vida toda é isso. Né? A gente vê da competição na empresa, a prova, já faz uma prova no Enem e já vê ali quem pode estudar e quem não pode. Mas a gente sabe na escola como é que era. Alunos inteligentíssimos ficavam nervosos na hora da prova e não faziam uma boa prova. Quando esse cara vai fazer... Aí o professor, vendo a inteligência, vendo que ele era capaz, passava o cara. Passava. Porque ele só ficou nervoso na prova, mas ele tinha conhecimento. Não é verdade? E muitos passavam. Agora, como é que vai explicar no Enem que o cara está nervoso,
que ele é inteligentíssimo, tem tudo para ser um grande médico, mas ele não adianta botar prova na frente dele, que ele não vai dar conta. Quer dizer, é isso que eu digo. Isso não é justiça. Isso não é justo. Né? Isso não é aos olhos da lei. Isso privilegia alguns. Né? Então, gera competição o tempo todo. Sempre alguém está com a vitória. Pedro Baldi fala muito assim. Cuidado quando você tem um sentimento que você ganhou. Alguém pode ter perdido. E se alguém perdeu, você também perde. Olha que interessante. Nós estamos falando da unidade, gente. Se alguém perdeu, você também perde. Ah, Pedro Baldi, eu ganhei esse caso na justiça. A justiça foi feita. É, mas cuidado que alguém perdeu. Então, olha só. Gente, olha só. Ele não está dizendo que alguém não vai ganhar e alguém não vai perder. Não é isso que ele está dizendo. Isso é um processo normal. O que ele está falando é do sentimento do ganhador. Está entendendo? O sentimento do ganhador. É isso que eu estou colocando aqui. Né? Então, é claro que a justiça vai dar o ganho de causa para um ou para o outro. Isso é normal, isso é da lei do homem. O que Pedro Baldo está falando é o sentimento que vai gerar em você na hora que você ganhou a causa. Isso aqui é perigoso. É isso que é perigoso. Né? Porque alguém perdeu. Ó. E se alguém perdeu, você também perdeu. É isso que nós temos que tomar cuidado. Não é a causa em si, mas é o sentimento. Sabe? Ah, ela fez isso comigo aqui. Agora, pagou. Olha aí, olha aí. É isso que Pedro Baldi fala que é perigoso. Né? Mas vamos seguir. Deus protege os justos, eles merecem sua proteção. Quando um homem se coloca com a sua conduta do lado oposto ao da lei, do lado da anti-lei, emborca-se a situação. Deus não o protege, ele não pune, não se vinga, deixa-o ser na posição escolhida por ele mesmo, a de quem está fora da lei. Então ele fica abandonado, sozinho, entregue apenas às suas pobres forças, o que quer dizer perdido e sob o poder de todas as forças negativas que procurarão unicamente destruí-lo. Quando as criaturas se ausentam de Deus, afastando-se dele, voltam aos seus instintos inferiores e com isso se autocastigam, agredindo-se umas às outras, mergulhando sempre mais numa atmosfera de destruição. Isso porque Deus é amor e vida, e para quem se afasta dele não há senão ódio e morte. De tudo isso não há como fugir, porque é automático, fatal, faz parte da estrutura e do funcionamento da lei. Tudo fica submetido a sanções invencíveis e absolutas, que o ser não pode, de boa ou má vontade, recusar. Pode seguir, Gabriel. A conclusão deste capítulo é a declaração da imensa superioridade, inclusive na luta pela vida do homem justo, e a inferioridade daqueles que julgam ser hábeis por serem astutos entre os enganos do mundo. O primeiro está progredindo no caminho do equilíbrio para a harmonia que constitui a felicidade. O segundo tipo desce sempre mais, abismando-se no desequilíbrio, na desordem que constitui a infelicidade. Por isso, nunca me cansarei de demonstrar as vantagens de se agir corretamente conforme a lei de Deus. É muito doloroso ver o mundo cair em tantos sofrimentos pela ignorância de uma coisa tão importante e evidente, a presença e o funcionamento dessa lei. Quem compreendeu tudo isso não pode deixar de se perguntar como é possível que para aprender uma lição tão clara sejam necessárias tantas dores e desilusões. E para impedir o homem a cumprir sua trajetória evolutiva, representando o caminho da própria felicidade, sejam necessários tantos sofrimentos? Como é possível não ver que quem se rebela contra a lei de Deus não gera outra coisa senão o seu próprio dano? Por que não vê que semeando o mal semeia para si tantas dores? Quanto se poderia meditar a respeito de tudo isso?
Tem várias... A gente entrando no YouTube, se você colocar lá Estudos da Lei de Deus, ou Estudos da Obra de Pedro Baldi, aparecem muitos grupos fazendo muitos estudos, né, de vários livros de Pedro Baldi, de vários livros, e inclusive desse nosso da Lei de Deus, ou de outros livros da Lei de Pedro Baldi, tem vários, né, tem pedrobaldi.org, o site de editora Pedro Baldi, enfim, a gente tem muito material para a gente se, né, ler, pesquisar. Tem umas cartas de Monteiro Lobato para o Anísio Teixeira, elogiando Pedro Baldi, o Einstein escrevendo para Pedro Baldi, enfim, quem quiser pesquisa um pouco, que tem muita coisa bonita aí falando disso aí. Eu vou... Quando ele fala aqui que é muito doloroso ver o mundo cair em tantos sofrimentos por ignorância, tantos sofrimentos, eu estava escutando alguém falando de Pedro Baldi hoje pela internet, assim, ontem, escutando assim, no YouTube os estudos das pessoas, e teve um cara que contou a história de Teresa d'Ávila, né? A Teresa d'Ávila e o de Ávila, né? É muito interessante que ela chegou para Jesus e falou assim: Jesus, por que tanta prova, né? Por que tanto sofrimento, Jesus? Aí Jesus falou para ela: mas você não sabe que é assim que eu trato meus amigos? Aí ela falou assim para Jesus: deve ser por isso que você tem tão poucos, né? Então você vê que a coisa é um pouco isso, né? A vida é um pouco essa nossa, né? Dessa coisa de estar bem-aventurados que sofrem, né? E eu, para finalizar, eu vou fechar aqui hoje com um texto aqui do livro Tao Te Ching, do Lao Tse, e está nesse livro aqui do Berto Rodo, A Sabedoria das Palavras, um poema, né? Como se fosse um poema assim, muito bonito. Ele disse assim, retratando a mentalidade dos profanos, ele fala assim, olha, quem é iluminado por dentro parece escuro aos olhos do mundo. Quem progride interiormente parece ser um retrógrado. Quem é autorrealizado parece um homem imprestável. Quem segue a luz interna parece uma negação para o mundo. Quem se conserva puro parece um bobo e simplório. Quem é paciente e tolerante parece um sujeito sem caráter. Quem vive de acordo com o eu espiritual parece um ser enigmático, né? Misterioso, às vezes incompreensível, cheio de enigmas, né? Então, a gente pode ter, em algum momento de nossa vida, alguém ter nos dado um desses atributos. E eu digo a vocês que Pedro Baldi recebeu alguns desses aqui, ou alguns que a gente nem saiba que ele tenha recebido no seu silêncio, né? Esse homem é escuro aos olhos do mundo, esse homem é um retrógrado, esse homem é imprestável, esse homem é negação para o mundo, esse homem é um bobo e simplório, é um sujeito sem caráter, é um homem enigmático, não é? Mas isso tudo, na verdade, até alguns de nós podemos já ter alguém falado de alguma coisa dessa para a gente, não é? Mas o que a gente tem que perceber cada vez mais, né, é que parece que essas coisas estão um pouco distantes da gente, né? Está um pouco longe da gente. Parece que Francisco está um pouco lá, isso é coisa para um Francisco, isso é coisa para um Baldi, né? Mas isso é coisa para a gente, isso é coisa para agora, isso não é para amanhã, não. A grande questão é que a gente está deixando a nossa existência sufocar a nossa essência. A gente está deixando a doença, a gente está deixando a dificuldade financeira, a gente está deixando muitas coisas do nosso dia a dia sufocar a nossa essência. Hoje eu estava conversando com uma aluna e amiga que está com câncer, e eu fui na casa dela, que era querida, doar uns livros, e eu cheguei lá, né, ela estava, né, sem cabelo, careca, e eu senti ela meio constrangida, né?
porque eu sabia da situação dela, mas não tinha ainda convivido assim por ela, né? E aí eu conversei um pouco com ela, eu cheguei para ela e falei assim, você está bem, né? Você está muito bem. Ela, eu estou bem, Fernando, graças a Deus eu estou bem. Eu falei assim, que bom que você não está se identificando com a sua doença. Que bom que você não está se identificando com o seu corpo. Não é? Você não é essa doença. E que saúde, aí eu falei para ela, saúde não é ausência de doença. Porque tem pessoas que não têm doença nenhuma e são doentes da alma. E você é saudável, você tem muita saúde na sua alma. Então você é a pessoa saudável, você tem saúde. Doente, às vezes, é aquela pessoa que não tem doença nenhuma, não é? E é doente da alma. E aí a gente ficou conversando um pouco ali, um pouquinho, ela falando um pouquinho mais coisa, aquela coisa toda, né? E eu vim para casa refletindo, né? Eu falei assim, puxa vida, que bom, né? Que bom ter pessoas que conseguem, que bom ter pessoas que conseguem, como Francisco, como Pedro Baldi e tantos outros, não se identificar com o que fala, não se identificar com o que o outro diz, não se identificar com o que está à sua volta, vive no mundo, mas não deve esse mundo viver nele. Que bom que tem pessoas que a vida toda, como estudiosa que ela foi, e ela agora pega os livros e fala assim, Fernando, doa, leva, faz o que você quiser com esses livros aí, que tem livros aí raros, tem livros que eu... né? E como se fosse assim, né? Não é que ela vai desencarnar, mas tipo assim, eu já estudei tanto, eu já li tanto, não é? Que agora eu preciso viver aquilo que eu li. Não é? E a gente vê, gente, pessoas fazendo tanto cursos, mas tanto curso, cada vez mais querendo se especializar. Não é isso? Mas só tem uma universidade que verdadeiramente é a mais importante da gente fazer nessa vida. É a universidade do coração. A gente não pode abrir mão disso. E só há uma forma da gente fazer essa universidade. É se permitir viver com os diferentes, é se permitir com aqueles que, como a gente, também tem fome e sede de justiça. Né? Então, que a gente se matricule nessa Universidade do Coração, porque ali só tem uma forma, é amar. Não há outro jeito. A única disciplina que a gente vai aprender o tempo todo é amar. E aí, como disse Jesus, né? Bem-aventurado os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque darão a terra. Gente, o puro de coração ver Deus. Isso é a universidade do coração. É uma capacidade que a gente vai ter, se formando nessa universidade, de ver Deus em tudo e em todos. O puro de coração, ele vê Deus em tudo e em todos. Porque não tem diferenciação nenhuma. Aquele que chega cheiroso, aquele que chega com mau cheiro, não é? É a mesma coisa. Não muda nada. Porque ele vê Deus em tudo. E tudo passa a ver Deus nele. Então, essa é a maior universidade. Essa é aquela graduação que vale a pena, quando a gente desencarnar, a gente levar esse certificado, esse diploma. Porque isso aí, no mundo espiritual, tem valor. Esse certificado de conclusão dessa universidade na Terra é o que se leva em conta no outro lado da vida. O que a gente faz na nossa existência é muito pouco em relação ao que a gente é capaz de fazer pela nossa essência. Então, que a gente receba o convite de Pedro Baldi, não é? Esse convite que ele sempre faz para todos nós. O convite do monismo, a presença de Deus em tudo e em todos. Que o Pai nos abençoe, que o Baldi nos ilumine,
que o nosso amigo Antônio de Pádua, esse grande Antônio, esse grande ser pequenininho que ele era, em tamanho, mas grande no seu exemplo, grande na sua essência. Obrigado a todos por mais esse estudo. Que Francisco nos abençoe.